Então, vamos lá. Muito boa noite, essa é a nossa aula de gestão empresarial. Hoje é dia 31 de maio, nós estamos na nossa terceira aula e, como sempre, vou estar mostrando aí para vocês o mapa de atividades, onde nós já tivemos duas aulas, a primeira com a apresentação da disciplina do professor e a aula passada que foi sobre o conceito de gestão empresarial. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos continuar falando sobre planejamento estratégico e vocês vão ter uma atividade. Quem estiver em sala vai realizar essa atividade agora, conosco aqui, e quem não estiver vai estar fazendo e tem que me mandar até a próxima semana. Caso não mande, não vai ter então a presença e nem nota, tá? Lembrando aí, nossa aula funciona às segundas-feiras, sempre das 8 às 9h30. Tá? No mapa de atividades, vocês têm aí todos os trabalhos até o dia da última aula, que é 23 de agosto, e também as atividades que vocês terão aula a aula. Lembrando que essa aula está sendo gravada e está disponível para vocês, tanto no Moodle, como também no canal do YouTube aí. Bom, gente, semana passada nós estivemos falando aí sobre planejamento estratégico. Falamos o que é planejamento estratégico, para que serve, e hoje nós vamos continuar tratando desse assunto. Bem, o que nós falamos na semana passada? Nós mostramos para vocês o que é planejamento estratégico, explicamos que planejamento estratégico vem da arte militar de surpreender o inimigo, e o inimigo pode ser, numa empresa, os seus clientes, os seus fornecedores que não entregam, os seus funcionários que não executam a atividade, podem ser vários tipos aí tratados como inimigos. E aí, o que a gente faz? Surpreende o inimigo como? Surpreende fazendo um planejamento para que isso não seja um motivo para que encerre a atividade ou prejudique a empresa. Então, gente, as empresas fazem o planejamento como forma de antever problemas que possam acontecer. E a gente viu que esse planejamento antes era tido só com a parte orçamentária e agora ele é uma condição mais integrada da empresa, olhando não só as questões internas, as questões externas de mudança do ambiente, mas também vendo lugares onde necessitam maior intervenção, integrando processos, pessoas, recursos, principalmente usando a informação. Nós vimos que parte desse planejamento é de fazer eficiência, ter os recursos corretos sendo utilizados, e eficácia, ter resultados com esses recursos. E nós vimos, então, que há planejamento estratégico, ele começa, então, com a empresa mostrando a sua identidade organizacional. E aí eu pedi que vocês mostrassem a missão, visão e valores de algumas empresas que vocês trabalhavam, e vocês, então, fizeram isso. Nós mostramos também exemplos de algumas empresas, missão, visão e valores dessas empresas, sendo que a visão é onde a empresa quer estar no futuro próximo, e a missão é o que a empresa faz, o que ela atua, região, né? Então, missão fala qual que é o propósito, a área de atuação e abrangência da organização, enquanto visão fala onde que essa empresa quer chegar. E aí nós vimos alguns exemplos, né, de missão, sabendo que a missão pode ser curtinha, né? E vimos alguns exemplos também de visão, né? Onde a empresa quer chegar. E, finalmente, nós vimos os valores, que são crenças ou conceitos que delimitam aí a forma que a organização vai agir. Então, se uma empresa fala que ela tem preservação ambiental, é esperado que ela não tenha ações que interfiram ou que firam aí o meio ambiente. Se uma empresa ela tem valorização do ser humano, então espera-se que essa condição, esse valor seja aí respeitado nas relações com seus funcionários e assim sucessivamente. João, você trabalha onde mesmo? Na Estação Conhecimento. Beleza. E aí você mostrou para a gente, né, a missão e valores da Estação Conhecimento, que é parte aí da Vale também. Não é isso?
É isso, João? Foi sim. Foi Ah, sim, beleza. mostrei lá no site. Então, pessoal, e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver se vocês realmente aprenderam essa questão de missão, visão e valores, né? Nós vimos aí, por exemplo, a missão, visão e valor da Disney, onde a missão é alegar as pessoas, a visão é criar um mundo onde todos possam se sentir crianças, e os valores é acreditar sempre, né, não ao ceticismo, criatividade, sonho, imaginação, atenção fanática aos detalhes e preservação e controle da magia Disney. E aí, gente, a gente vê que essas condições elas são muito, né, simbólicas para que as empresas elas possam realmente mostrar para todo mundo a sua identidade. E agora, eu quero ver se vocês realmente sabem, né, essa nossa primeira atividade. Vocês vão ter algum tempo para vocês elaborar missão, visão e valores para uma empresa que eu vou estar formulando. Como a gente estaria fazendo esse exercício em dupla, gente, vai ser vocês dois aí, Emerson e João Gabriel, tá ok? E aí, eu já pedi que vocês mostrassem aqui, nós fizemos isso na tela, né? Mas na próxima aula, gente, na semana que vem, eu vou pedir que vocês entrem na internet, caso alguém não tenha na internet agora, mas tenha no local do trabalho, pode bater uma foto, pode entrar no celular, não tem problema, tá? Vocês vão procurar a emissão, visão e valores das empresas que vocês trabalham e postar lá, vou deixar isso no AVA também para vocês, tá bom? E aí, pessoal, a atividade que vocês vão ter que fazer é a declaração de missão, visão e valores para uma dessas empresas que a gente tem aqui. E aí, como vocês dois estão únicos aí, eu vou deixar que vocês dois escolham. Vai lá, Emerson e João, qual que vocês escolhem? Vocês vão ter que formular missão, visão e valores dessas empresas. Emerson, se quiser aí, ó, pode ficar à vontade para escolher. Rapaz, eu vou fazer. Pode ser de transporte rodoviário. Beleza. Empresa de Caraca, show, transporte. velho. Tava pensando nessa. Beleza, gente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, vocês vão ter um tempinho aí, uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, para fazer, formular para mim a missão, o que a empresa é. Gente, então vamos definir alguma coisa. A empresa de transporte rodoviário de pessoas ou de carga? O que vocês querem definir melhor? João, Emerson? A Rapaz, princípio eu tinha agora. pensado em passageiros, hein? É, passageiro, pode ser passageiro. Então, beleza. Então, pessoal, vocês vão ter que fazer uma, para uma empresa de transporte de passageiros, vocês vão ter que fazer declaração de missão, o que a empresa é, né? Onde que ela atua, se é no ambiente regional, se é no ambiente nacional, e vão ter que fazer também a visão, o que essa empresa quer, almeja, né, em quanto tempo, e quais são os valores associados aí à sua atividade. São 20 e 26 agora. Vou dar aí até as 20h40 para vocês fazerem isso, pode ser? Estou deixando vocês compartilhar, se vocês quiserem, pode compartilhar a tela entre vocês e vou colocar vocês, então, numa salinha separada. Vou dar um pause na gravação. Então a gente pediu que vocês fizessem aí, né, definição de missão, visão e valores para uma empresa, né? Vocês escolheram a empresa de transporte rodoviário, então apresenta para a gente aí qual que é a missão, visão e valores dessa empresa. Vocês querem projetar alguma coisa? Não deu tempo para isso, não. O João Gabriel, a gente foi conversando, o João Gabriel foi anotando ali, vamos. Isso, eu anotei num bloco de notas aqui, professor, mas eu não tô eu tô aqui na reunião, eu tô pelo celular, não tô pelo computador. Aí eu Tranquilo. anotei aqui no notebook, então tá separado, eu não teria como apresentar, mas eu posso ler aqui, né? Pode ler então, fica à vontade. Posso ler? Então, a nossa missão, nós temos, né, nós estamos aqui trabalhando com uma empresa de transporte rodoviário de passageiros. A nossa missão
é oferecer o melhor serviço de transporte coletivo de passageiros com qualidade, modernidade, de maneira humanizada e segura aos usuários. Nossa visão é ser reconhecido como referência de qualidade no transporte coletivo de passageiros. Os nossos valores: respeito, pontualidade, compromisso com o cliente, inovação, cordialidade e busca por boas práticas. O último aí cortou. Fala, por favor. O último aí cortou o João. Não estou te ouvindo. No valores? No valores cortou. Foi no valores? Aham. Vou ler os valores aqui de novo. Respeito, pontualidade, compromisso com o cliente, inovação, cordialidade e busca por boas práticas. Tá no mudo, Adelso? Beleza. Agora que eu vi aqui. Ótimo, gente. Então, beleza. Aí, quando a gente faz a missão, visão e valores, a gente, na verdade, está mostrando, tanto para os clientes, quanto para os fornecedores, para os funcionários, o que a empresa é, o que ela tem. Então, assim, os valores que vocês colocaram, principalmente aí, pontualidade, respeito ao cliente, qual que é o outro aí? Fala de novo. Inovação, cordialidade, busca por boas práticas. A gente vai ver que tudo isso aí pode estar norteando aí, vamos falar assim, os projetos e as condições que esses funcionários, que os seus fornecedores e também que seus clientes esperam. Mas aí, pessoal, a gente vai ver que não é só fazer isso e ficar de braço cruzado e a empresa vai tomar o rumo que está definido na sua missão, na sua visão, nos seus valores. É preciso arregaçar as mangas e também fazer alguma coisa. E aí, gente, que vem a segunda parte do que a gente vai ver hoje, a teoria, e que a gente vai completar na próxima semana, fazendo na prática. Vocês vão, então, ver que a declaração de missão, visão e valores, gente, ela é só um começo aí, né, de uma identidade estratégica, onde a empresa mostra o que ela é, onde ela pretende chegar, mas que para, então, mudar esse quadro e realmente chegar, ela precisa ver o que é que está acontecendo à sua volta, seja de bom, seja de ruim. E, para isso, ela faz o que a gente chama de análise do ambiente externo, que é a análise do ambiente fora da empresa, e a análise do ambiente interno. Hoje, especificamente, nós vamos falar só do ambiente externo. A gente vai ver que a empresa ela não está sozinha, né? Ela está aí imersa em um outro universo aí que tem outras empresas e outros atores. Então, quando a gente faz uma análise, a gente quer saber como é que está a relação dessa empresa com esse universo todo que a gente vê. E a oportunidade aí, normalmente, da empresa conhecer, né? E aqueles que estão fazendo, normalmente a empresa chama funcionário-chave para fazer essa análise SWOT, que a gente vai ver que depois tem esse nome, porque SWOT quer dizer forças, fraquezas, strengths, weaknesses, opportunities e threats. Então, a empresa começa vendo a condição condição externa. O que é uma análise do ambiente externo? Ela é a análise das condições que rodeiam a empresa, que impõem tanto desafios quanto oportunidade. E a análise, gente, ela envolve os atores externos, que são os clientes, concorrência, fornecedores, questões econômicas, políticas, sociais, culturais, legais, que afetam tanto a sociedade quanto as demais áreas da empresa. E como é que a gente começa, gente? A gente começa vendo que a empresa, dentro dela, ela tem lá os seus conselheiros, diretores, funcionários, voluntários, estagiários, mas fora, ela tem um monte de outros atores, como agências financiadoras, agente governamental, organização parceira, seja fornecedor, seja cliente, mídia. E aí, nós começamos, então, a fazer a análise do ambiente externo. Mas aí, a gente não chama isso de força e fraqueza, porque a empresa ela não tem condições de atuar sozinha. Então, não há força ou uma fraqueza da empresa.
A gente chama isso, então, de ameaça e oportunidade. Lê para a gente aí o que é ameaça e oportunidade, Emerson, por favor. Consegue, Emerson? Não estamos te ouvindo. Estava no mudo aqui, estava no mudo. Ah. Oportunidades, fatores externos que favorecem as atividades da organização, contribuindo para o cumprimento de sua missão. Ameaças, fatores de risco ao bom desempenho das atividades da organização, comprometendo o cumprimento de sua missão. Então, a gente vai ver que tudo aquilo que a organização tem como missão, visão e valores, mas que podem prejudicar, a gente vai chamar de ameaça. E o que pode ajudar nessa missão, visão e valores, a gente vai chamar, então, de oportunidades. E a gente vai ver, então, gente, que existem vários, como nós falamos, atores aí, né, e vários segmentos que podem interferir tanto positivamente quanto negativamente na empresa. Então, a gente tem aí o componente social, que é a sociedade, as pessoas em geral, componente político, que são as leis, a condição também, né, das decisões políticas, componente econômico, que tem a ver com a questão financeira, os bancos, as agências financiadoras, e tem também o componente tecnológico. Quando a gente junta esses 4 fatores, gente, gera então o que a gente chama de análise PEST, que são fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. E aí, quais são exemplos de fatores políticos? Lê para a gente aí, João, por favor. Impacto tributário, informalidade, incentivos fiscais, mudança de legislação, concessões do Estado, legislação antitruste e monopólios, política internacional, incentivos à exportação, importação, acordos internacionais, direito do consumidor, legislação trabalhista, fiscalização, compras governamentais, infraestrutura, estradas, portos, aeroportos. Ops, acho que você passou aí, professor. Isso. Estradas, portos, aeroportos, ferrovias, etc. Direito comercial, propriedade intelectual. Então, a gente vai ver que decisões políticas podem interferir na empresa. Então, por exemplo, nessa empresa que vocês fizeram aí, de transporte, o que politicamente pode afetar, tanto positivo quanto negativo? O que vocês acham? Mudança de legislação, acho que bastante, né, prof? Porque legislação de trânsito aí direto está mudando. Então, a legislação de trânsito pode ser um fator positivo, né, dependendo da mudança, ou negativo. Mas aí, gente, a gente não fica trabalhando com suposição, a gente vê, assim, a mudança que nós estamos tendo agora favorece, ou a mudança que nós estamos tendo agora desfavorece. A gente não fica assim, se minha mãe tivesse bigode, eu não teria nascido. Não, a gente vê a realidade. Então, a gente vê o seguinte, ó, o que é que está acontecendo agora no Brasil que possa favorecer, por exemplo, essa empresa de transporte rodoviário de pessoas, né, que vocês falaram, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Por exemplo, concessões do Estado. Isso pode afetar? O governo ele tem aí privatizado as estradas, colocando concessões, né? A gente vai ver isso em todo o Brasil. Isso é um fator que pode ser uma oportunidade para que as estradas estejam em melhor condição, correto? Sim, vai diminuir o gasto com manutenção e eu acho que também vai atrair clientes, né? Que vai ser mais barato viajar de ônibus do que pagar as tarifas aí. Beleza. Agora, por exemplo, concessão do Estado, então, e mudança de legislação interfere. Agora, por exemplo, direito do consumidor, isso pode ser uma ameaça, porque o consumidor ele pode reclamar mais, né? A questão, por exemplo, de infraestrutura atual também é uma ameaça, porque a infraestrutura atual é muito ruim. Então, gente,
a gente vai dando uma olhada nessa condição de fatores políticos, o que interfere positivamente, o que interfere negativamente, vai tomando nota. Isso acaba virando, então, uma relação, né, uma lista de fatores que são tanto positivos quanto aqueles que são negativos. Vamos continuar, então, agora com os econômicos. Fala para a gente aí, Emerson, o que são fatores econômicos? Mercados globais, aumento do comércio entre países, estabilização econômica, aumento do poder de compra das classes sociais, né, ascensão social, desvalorização da moeda nacional, possibilidade de pessoas, empresas realizarem planejamento financeiro, liberalização do crédito, taxa de juros, crescimento dos serviços, fusões e aquisições entre as empresas. Então, a gente vai ver que os fatores econômicos dizem respeito aí à condição financeira, né? Mas não, gente, a condição financeira da empresa, a condição que cerca, né, financeira que cerca a empresa. Então, por exemplo, o aumento dos juros, agora que nós aumentamos a taxa Selic, é uma ameaça. A condição, por exemplo, de desvalorização do dólar, como muitas peças, né, de ônibus, como aço, tudo isso é cotado também em dólar, então isso também é uma ameaça para a empresa. O aumento do diesel é uma ameaça. Agora, o que poderia favorecer a nossa empresa, por exemplo? Possibilidade do poder de compra de algumas classes, né? Mas o resto, aí na economia a gente só vê ameaças, por exemplo. Agora, poxa, mas em toda empresa vai ser assim? Não. A gente vai ter empresa que... por isso que essa análise, gente, ela não é global, ela é de caso a caso. Vamos pegar, por exemplo, a Celó. A Celó, ela tem produtos que ela vende para o mercado interno e produtos que ela vende para o mercado externo. Então, o aumento do comércio entre países e a condição de valorização do dólar, para essa condição dela de exportar produtos, é uma oportunidade. Só que ela também importa alguns materiais, principalmente coque. Não é isso, Emerson? Sim. Então, nessa condição, para a ArcelorMittal, ela tem uma ameaça. Então, o aumento do dólar, gente, pode ser para a Arcelor tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Agora, se a gente vai para o lado, uma empresa do lado, que é, por exemplo, a Vale, ou vai, por exemplo, para o norte, para uma empresa que é a Suzano. A matéria-prima deles, gente, é toda feita aqui. Tanto o minério de ferro da Vale quanto a celulose, né, da Suzano são de matérias-primas nacionais. Então, elas não têm essa ameaça de compra de um material que é em dólar. Mas, em contrapartida, elas têm uma oportunidade de vender em dólar. Então, para essas empresas, ao contrário da Celó, que eram as duas coisas, tanto ameaça como oportunidade, para essas empresas, o aumento do dólar vai ser puramente uma oportunidade. Então, por isso que essa análise é feita de segmento a segmento, empresa a empresa. Porque pode ser, por exemplo, que uma Suzano não prioriza o mercado externo, né? Mas a gente sabe que sim, que ela vende só para o mercado externo. Então, gente, os fatores econômicos, da mesma forma que os fatores políticos, vão ser aí, né, ou ameaças ou oportunidades. Vamos para os fatores sociais. Lê para a gente aí, Emerson. Por favor. Envelhecimento da população, preocupação com a saúde, preocupação com estética, pressões pela conservação do meio ambiente, aquecimento global, concentração nas grandes cidades, migração para os subúrbios, aumento do trânsito nas grandes cidades, menor tempo livre, flexibilização das relações de trabalho, mais atividades centradas no lar, incorporação da mulher ao mercado de trabalho, crescimento no nível educacional, aumento dos valores democráticos, transformação da família, convergência
divergência cultural, consumo ético, responsabilidade na comunidade. E a gente começa a ver, então, gente, dentro desses fatores da sociedade, entra questões, muitas vezes, ambientais, questões sociais. Então, por exemplo, Covid é uma ameaça para algumas empresas, mas pode ser uma oportunidade para outras. Então, por exemplo, enquanto nós estamos com muito problema, principalmente a indústria, por conta da questão do Covid, muitas empresas aumentaram o lucro delas em 3.000%, como é o caso dessa empresa aqui, o Zoom, que aumentou o lucro dela extraordinariamente. Gente. A empresa cresceu 300 vezes desde o início da pandemia. Então, a gente vê que essa condição ela é de empresa para empresa. Então, o que é essa condição social e ambiental, gente? É como essa empresa ela é afetada. Então, vamos pensar no caso da empresa de ônibus, que vocês, né, transporte rodoviário de pessoas, que vocês estavam fazendo aí. Que fatores sociais, né, ambientais, que a gente está falando aí, que interferem positiva e negativamente na empresa? Podem falar, gente. Se a gente olhar, por exemplo, trânsito nas grandes cidades, é um fator negativo, então é uma ameaça, porque isso atrapalha a empresa a ter um fluxo legal. A condição, por exemplo, de mais atividades centradas no lar, a própria condição da COVID, tudo isso acaba sendo uma ameaça. Agora, por exemplo, a condição aí de envelhecimento da população, a terceira idade é muito mais ativa para fazer, por exemplo, turismo. Isso é uma oportunidade, né? A condição de, por exemplo, responsabilidade na comunidade. É uma oportunidade da empresa também aplicar e contratar gente da própria redondeza. Então, a gente vai vendo que esses fatores sociais também interferem de maneira positiva ou negativa nas organizações. E, por último, lê para a gente aí, João, por favor, o fator tecnológico. Fatores tecnológicos: internet, telecomunicações, TV digital, informática, convergência tecnológica, novos materiais, nanotecnologia, automação, biotecnologia, engenharia genética, redução do ciclo de vida dos produtos. Fala aí algum fator que pode interferir positivamente, algum fator que pode interferir negativamente na empresa de ônibus ou na sua empresa. Positivamente... Opa, posso? Pode falar. Acredito que internet, né, até automação também, mas eu vou começar falando da internet. Até comentei com o Emerson, quando a gente estava lá na sala, sobre compra de passagens por internet, que antigamente você tinha que comprar muito por ticket. Então, até essa facilidade hoje em dia de você estar realizando compras, tem muito mais facilidade hoje, né? Pagamento, tudo. Então, quanto mais melhor. Então, acho que a internet é um grande fator tecnológico positivo pode ser positivo para a empresa, ainda mais se ela focar em inovação. Acho que a automação também, né, automatizar os processos da empresa, tanto os administrativos e tudo, acredito que também seja um fator positivo. O fator negativo, eu acredito que é a redução do ciclo de vida dos produtos, né? Se você for olhar em algumas coisas que são utilizadas aí nos ônibus aí, alguns produtos, equipamentos que são utilizados no ônibus aí, a redução do ciclo de vida desses produtos aí é um fator negativo. É isso aí. Não sei o que pensar mais dos outros. Então, é isso aí. E a gente vai ver, então, gente, que o conjunto dessa análise gera o que a gente chamou de PEST, que são fatores positivos e negativos nas esferas de política, de economia, sociais, ambientais ou também os tecnológicos. Então, por exemplo,
a gente pode ter numa empresa vários fatores negativos, e esses mesmos fatores em outra empresa serem positivos, mesmo que elas sejam do mesmo ramo, mesmo que elas sejam na mesma cidade, porque elas podem ter aí, de certa forma, um enfoque diferente. Então, a primeira coisa que nós fazemos, gente, é justamente isso, fazer essa análise de fatores, né, externos que impactam positivo e negativamente dentro da empresa. Bom, qual que é a atividade, então? Né? Na semana que vem nós vamos ver se chega mais gente aí, a gente vai fazer uma análise desses fatores, né, políticos, econômicos, sociais e tecnológicos com empresa real. E eu peço que vocês tragam, então, na próxima semana, a missão, visão e os valores das suas empresas, para que a gente possa também ter mais exemplos aí de como esses fatores tecnológicos, sociais, políticos e econômicos afetam também as suas empresas. Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Não, está tranquilo, Adelso. Então, tá jóia, gente. Por hoje, então, terminamos. Então, boa noite. O material está aí disponível e a gente vai colocar a gravação daqui a pouco também, tá bom?